Graças e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso culto da terça-feira, nosso culto de campanha. Eu quero saudar a igreja com a paz de Deus, paz do Senhor. Espero que você, assim como eu, esteja com muita expectativa para que a presença de Deus aí na sua casa possa manifestar de maneira sobrenatural. Por isso, eu convido você a fechar os teus olhos para que a gente possa orar, iniciando esse culto maravilhoso de campanha nas nossas vidas e adorarmos a um Deus que é único, de todo louvor, de toda adoração. Amém. Senhor Deus, amado Pai, queremos bendizer o Teu santo nome, te dar graça, te apresentar esse culto, que cada um que esteja nos seus lares possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e de forma que o Senhor possa fazer com que a gente encontre a nossa plenitude em Ti, Pai, em nome de Jesus. Quero te dar boas-vindas e acompanhe esses cultos das terças-feiras, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando
você quisesse entrar, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Graça e paz, irmãos, estamos de volta. Espero que você pôde extravasar aí em adoração ao Senhor, que Ele possa ter encontrado em nós os verdadeiros adoradores. A palavra de Deus diz que Ele está a buscar aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que sejamos nós aquele que exala para Deus nessa noite sempre um aroma suave. Amém. Estamos aqui para a primeira palavra dessa campanha Vivendo em Plenitude. Serão 4 terças-feiras e eu convido você a estar junto comigo, que vai ser sobrenatural na sua vida, sobre o que é que Deus pode fazer a partir de hoje, lançando essa semente pela sua palavra e que ela possa de fato trazer frutos em nome de Jesus. Convido você a fechar os teus olhos para a gente orar iniciando a palavra. Amém. Senhor Deus, amado Pai, queremos nos apresentar a Ti, Senhor, nessa hora medida da Tua palavra, para que ela possa, como uma semente, ser colocada no nosso coração e venha germinar, venha dar frutos. Por isso, abrimos nosso coração, nossa mente, de maneira tal que possamos ser transformados
pela tua palavra, que não seja eu, mas o teu resplandecer em mim, em nome de Jesus. Irmãos, estamos iniciando hoje, como eu disse, campanha Vivendo em Plenitude. Serão 4 terças-feiras nessas palavras tremendas e eu convido você a refletir sobre o que é plenitude. Plenitude, se você for para o dicionário ou uma simples noção do que temos acerca dessa palavra, é viver integralmente. O ápice ou o propósito é viver o completo de Deus para nós, ou viver o nosso completo naquilo em que Deus nos fez. Seria, de maneira básica, entender e bem objetiva sobre o que é plenitude. O problema é que sempre estamos a buscar a plenitude como um destino ou como um lugar onde a gente vai percorrer. Só que quando Deus nos coloca nessa terra e nos traz uma promessa de viver uma vida e uma vida em abundância, que teremos aqui na terra plenitude, não é então a buscar essa plenitude, conforme muitas vezes eu tenho dito como um propósito das nossas vidas, viver propositando ou viver um propósito, não é a busca do propósito, mas hoje de fato você entender e sendo clarificado o teu propósito. Sendo clarificado o teu propósito, você vai reconhecer de como é possível viver em plenitude. Alguns dizem que viver em plenitude é viver sem escassez em todas as áreas da vida. No entanto, a própria Bíblia nos diz, a própria palavra nos diz que no mundo teremos aflições, que em algum momento teremos dias ruins, dias de percas, dias difíceis, dias de falta. Eclesiastes 3 diz isso, um tempo para todas as coisas. Então me venha perguntar ou refletir a Deus se nos momentos de escassez da minha vida não é um tempo de plenitude. Interessante porque Paulo vive todos os tempos, difíceis e não difíceis, tempos de honra, tempos de glória, tempos de desafios, tempos de dificuldade. E ele assim diz: nada tenho falta. Ele diz que pode todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele diz isso, Paulo ele está a declarar, não é que tudo pode Paulo fazer, mas em tudo Paulo pode suportar. Eu digo a você, não é só suportar os dias maus, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é suportar para que a gente possa persistir e superar os dias difíceis. Mas eu digo a você também que os dias bons, os dias de glórias, os dias de honras, também possamos ter uma consciência plena em Deus para também poder suportar. Como assim, pastor? Poder suportar os dias bons se é só desfrutar? O grande problema é que muitas pessoas têm entrado numa armadilha dos dias bons e esquecido da plenitude ou do que alcançou esse reconhecimento que senão em Deus. A palavra nos diz: o homem não tem nada se não vier do céu. Então é isso, viver os dias bons também é entender que vai passar, mas em si, dias ruins e dias bons, ou dias difíceis e dias de glória, são momentos de plenitude, porque não é o lugar ou o momento, mas é o caminho, é a nossa própria vida. E nessa noite eu quero compartilhar com você, não aquilo que possamos então conquistar uma plenitude, que possamos subir degrau e degrau para a plenitude, mas algo que tem de forma desastrosa, complicado com as pessoas, dificultando com a igreja, eu digo com a igreja do Senhor, com os filhos de Deus, que é entrado numa corrupção, entrado numas armadilhas, então caído. São 3 fatores que impedem
impedem o homem de viver a plenitude. E veja quando eu digo homem, homem e mulher, os três aspectos que nos impedem de viver a plenitude são as três armadilhas que nos impedem de viver em plenitude. Primeiro ponto que eu quero ver com você chama comparação. A Bíblia nos traz Gênesis capítulo 3, versículo 1, no início de toda a história, e falando que a serpente, das mais astutas de todas as criações, ela veio a conversar com Eva e disse sobre o fruto que Deus a proibiu, tanto Adão quanto Eva, para não comer. Interessante que Deus diz: de todas as árvores do jardim podereis comer, exceto a árvore do centro do jardim, dessa não comerás, porque assim que comer morrerás. Interessante, e eu faço você refletir nessa parte, porque imagina o que Deus nos trouxe para Eva e Adão de disponibilidade, frutos de todas as árvores. Então, dizer não para Deus, ou melhor, dizer sim para o proibido de Deus, é dizer não para tudo aquilo que Ele nos oferece. Eva e Adão, ao comer do fruto proibido, eles não só disseram sim ao erro, sim ao pecado, sim à desobediência, sim à não permissão de Deus, sim ao não agradar de Deus, mas ele disse não a tudo aquilo que Deus já tinha entregado deliberadamente. Assim muitas vezes é a nossa vida quando somos tentados ao pecado, é dizer singularmente para uma coisa quero e dizer não para todas aquelas que Deus já nos trouxe. É como uma cegueira, de fato. O desejo da carne em pecar muitas vezes nos cega de enxergar tudo aquilo que Deus já tem para nós. Só que o primeiro ponto em relação à comparação, Satanás, pela semente, coloca uma semente de comparação no coração de Eva e diz assim: Deus disse a ti isso, que não pode comer desse fruto, mas se comer desse fruto, você saberás da ciência do bem e do mal e será como Deus. Veja só, a comparação, ela é a maior inimiga, uma das maiores inimigas da plenitude. Casamento em plenitude, muitas vezes você busca: eu quero um casamento em plenitude, eu quero a minha família vivendo em plenitude, eu quero uma performance na minha profissão de plenitude, eu quero saciar dos meus momentos em plenitude, mas você todo o tempo está a se comparar. Aqui em especial, Satanás fez com que eles se comparassem a Deus. Mas quantas vezes você se colocou se comparando com outra pessoa, com teu colega de trabalho, com o casamento dos teus amigos? Olha só, fulano, o casamento deles, como é que são assim, são desse jeito. E você não consegue enxergar tudo aquilo que já tem a retribuir, ou melhor, tem colocado por Deus para a sua vida. A comparação é uma das armadilhas para te tirar da plenitude de Deus. E todas as vezes que a comparação vier sobre a sua vida, vai vir como fonte de desejo. Vocês veem, na indústria da beleza, muitas vezes querem pegar o consumo por uma comparação. Quantas jovens meninas, mulheres e quizá os homens também foram fisgados por querer emagrecer, ter o demais, de fato, de prejudicar a saúde, ter o corpo fisiculturista de maneira em que se eleva a vaidade e tem prejudicado a sua saúde. E quanto mais vai se prejudicando, se enxerga que não. A exemplo da anorexia, porque ela se compara, a jovem ou o jovem, ele se compara
com outras pessoas mais magras e ele ou ela já está tão magro e não consegue enxergar tão assim. Porque o seu coração, a sua alma faz os seus olhos veem a mentira. A comparação é injusta e a injustiça traz o pressuposto da mentira. Então, primeiro ponto que pode te dar uma rasteira, primeiro ponto que pode te dar que é uma armadilha para você não viver em plenitude, é você se comparar ao todo tempo. Entenda, se você quer se comparar com alguém, só existe uma pessoa que você deve todos os dias, com você mesmo. Compare-se com você mesmo e todos os dias busque o melhor de si para um agradar novo de Deus. Busque um novo de si para viver uma vida boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus, ou seja, faça o melhor de si todos os dias, se comparando consigo mesmo, para então viver a vontade de Deus, o agradando. E aí sim você tem uma permissão de uma comparação, mas elimina já o nome comparação, mas é melhor de si. A palavra dele diz, 1 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. A nossa vida é uma novidade todos os dias. E veja que bênção você se enxergar dessa maneira com Deus. Segundo ponto, que é uma armadilha de viver em plenitude. E aí você pode se perguntar, mas então quais são os passos para conquistar a plenitude? Quais são os caminhos, os degraus? Quais são os princípios? Maior do que tudo isso seria evitar o que não, porque não adianta você escalar uma montanha e depois ao chegar ao topo observar que era a montanha errada. Veja só, tantas pessoas já estão escalando essa montanha e nem chegou ao topo ainda, mas já há tanto tempo em sacrifício, em sofrimento, em perseverança, em superação de escalar essa montanha, mas se dão conta depois de muito tempo já desgastado isso, percebeu que era a montanha errada, mas não desistiu porque não queria jogar fora esse preço pago em vão, porque iniciou errado, porque não enxergou, na verdade se submeteu a uma armadilha. E quando a gente deve evitar isso. O segundo ponto é a divisão. Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Gosto muito desse texto porque Jesus está falando com seus discípulos e Jesus fala sobre uma missão. Ele envia seus discípulos a evangelizar, a cumprir aquilo que Jesus estava já cumprindo na terra. E estava ensinando, disse, vai e cura os doentes, liberta os cativos, vai fazer essa missão de 2 em 2. Jesus vê a preocupação, ou seja, uma má gestão do presente, que é antecipar uma ocupação, se ocupar previamente, preocupado com o futuro. O que é que viria para eles? Eles estavam demasiadamente angustiados por essa missão e Jesus disse, tenha calma, vejam os pássaros nos céus, vejam o jardim. Ele fala, Deus contempla e provê, todos os dois. O jardim que um dia vai se acabar e ele deixa tão belo, mesmo sabendo que em outro verão, depois primavera e acaba, mas ele ainda diz, num exemplo, nem Salomão se colocou tão lindo como os jardins que Deus os coloca. Ele fala dos pássaros que não juntam comida e não trabalham, mas Deus todos os dias separa o seu alimento. Ele diz, não se preocupe com o que há de vir,
nem o que comer, nem o que vestir. Basta, todo dia, o seu mal. Só que antecipando isso, ele entrega um princípio que ele diz: não cogiteis a dois senhores, porque você há de aborrecer um e agradar o outro. Ninguém consegue servir a dois. É impossível agradar aos dois senhores. E finalizando, ele diz: não, é impossível agradar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Jesus fala esse texto sobre uma divisão, sobre a fé neles, na missão plena em Deus, e nenhuma ocupação prévia ou uma preocupação naquilo que ele seria usufruir desse processo de missão. Eu pergunto na sua vida, naquilo em que você tem se dividido, naquilo que você tem duvidado, um dos que antecipa a divisão é a dúvida, e nada mais da dúvida é a falta de fé. Vejamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais você se alimenta. Quanto mais você se alimenta, mais você enche. Quanto mais você enche, você se fortalece em fé e se edifica. Isso vai num grande ciclo virtuoso de fé, e a dúvida e o medo e logo também a divisão vai embora, e você adorar um único Deus, confiar em um único Deus. Como pode, ele diz, um reino em si dividido, ele não subsiste. Perguntaram a Jesus: você cura, você expulsa os demônios não por Deus? Ele diz: como é que eu posso fazer tais obras de Deus pelo Beelzebul? Um reino em si dividido não subsiste. Então entenda, muitas vezes você tem vivido alguns princípios, mas tomado decisões totalmente diferentes aos teus princípios. Isso é viver dividido em si, e isso é uma armadilha para a tua plenitude. Ponto 3 é a separação. E isso é interessante. Mateus 26:58 fala de Jesus, de Pedro seguindo Jesus de longe. Interessante essa parte. Jesus estava já a ser caminhado para ser julgado, para ir ao julgamento, para ir ser crucificado. E Pedro, ao longe, seguia Jesus. É nessa hora que Pedro cai. A separação é uma armadilha para não vivermos a plenitude em Deus e o princípio da queda. Veja Pedro nas águas. Todos veem Jesus e temem, mas perguntam: Mestre, és tu? Jesus: sou eu. E vem Jesus andando sobre as águas. E aí Pedro, na ousadia de fé dele, disse: Senhor, se és tu, faz eu caminhar também por essas águas. E Jesus vem e Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas, mas até então, e veio uma dificuldade, uma tribulação, veio o balançar das ondas, veio o vento, e Pedro começa a emergir. Então Pedro clama a Jesus, e logo Jesus pega na mão de Pedro e ele submerge nas águas. Entenda esse fato na sua vida. Todas as vezes que você usar a tua fé e viver o sobrenatural de Deus, mas no caminho acontecer alguma dificuldade, você clamar, a tua aproximação, a tua unidade com Ele faz com que Ele te pegue na mão rapidamente e você levante novamente. O problema não está em cair, porque Deus te levanta. O levantar é dele para ti. O problema é você estar distante, separado. Você pode dizer para mim: pastor, então como é que pode Pedro andar com Jesus quando Jesus ia caminhar para ser crucificado? Meus queridos, entenda só, aquele que tem uma
promessa, Deus não deixa anular a vida. Jesus deu uma promessa para Pedro e disse: Pedro, sobre esta afirmação eu edificarei a minha igreja. Jesus disse que Pedro estava dentro de um contexto da igreja em que seria edificada, não a igreja templo, mas a igreja do Senhor, e com ela derrubaria, ou melhor, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Pedro tinha uma promessa de fazer obras maiores que Jesus aqui na terra, mas ele temeu na hora de seguir lado a lado com Jesus, quando ia ser crucificado por morrer. Que tem uma promessa de Deus, não deixa de viver o propósito na terra. Entenda, se apegue à promessa do Senhor e viverás a plenitude. Ao exemplo dos 3 homens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não saíram da unidade com o Senhor e entraram na fornalha, meio que caminharam lado a lado com Jesus e achando que iria morrer, porque estava entregue à condenação, mas Jesus, como o 4º homem da fornalha, glória a Deus, ele salva, liberta os 3 homens. Então entenda, Jesus tinha poder para fazer infinitamente mais e deixar Pedro ser salvo se Pedro tivesse caminhado lado a lado com Jesus, mas não caminhou distante. O que aconteceu com Pedro? Pecou, negou 3 vezes, isso separou. O pecado separa o homem a Deus. Talvez tenha sido isso, talvez você tenha se identificado com essa parte que você se separou, mas Pedro em seguida arrependeu, e todos os que se arrependem alcançam a misericórdia de Deus. As 3 armadilhas que possamos cair para não viver em plenitude é comparação, divisão e separação diante da voz de Deus. Mas se algum delas cometemos, entenda, o arrependimento te restaura a plenitude. Convido você a ficar com os olhos fechados, que eu quero orar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então, você possa fechar os teus olhos nessa hora, colocar a mão no teu coração. Quero orar sobre a sua vida. Você também nessa hora começa a enxergar aquilo tudo que Deus tem para você. Deus separou um jardim completo para você. Não importa o teu erro, o teu pecado, Deus é um Deus de restauração. Deus, ele tem a plenitude sobre a sua vida. Deus, ele criou todas as árvores, de todos os frutos, deliberou para a sua vida, para que um dia que você possa viver em plenitude com ele, e esse dia é hoje. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, uma escassez, quem sabe não. Você vive momentos de glórias, de paz, de bênção. Então é exatamente momentos para você entender que existe uma plenitude de Deus em todo o tempo. Fecha teus olhos. Seu Deus amado Pai, queremos bendizer o teu nome. Eu te entrego, Senhor. Te entrego esse coração que nesse instante quer enxergar mais de ti, te conhecer muito mais, Senhor. Senhor, eu te entrego esse coração para que possam viver dias de glória, de contemplação, de tua vontade, Senhor. Eu quebro toda a retaliação do diabo, todas as armadilhas de Satanás nessa hora, eu quebro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que nenhuma separação de Deus, que nenhuma divisão do reino, que nada possa impedir naquilo que o Senhor tem para ti. Que o nome do Senhor Jesus, que nenhuma comparação seja efeito de desejo ao pecado, mas que você possa viver a plenitude do Senhor. Em nome de Jesus. Que
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém.